Meu nome é Luísa, e minha vida foi virada de cabeça para baixo em um curto espaço de tempo. Roberto e eu sempre fomos um casal sólido, ou pelo menos eu acreditava nisso até que minha confiança foi quebrada de forma cruel e inesperada. O que se seguiu foi um turbilhão de descobertas, de questionamentos e de dor. Mas, para entender a dor que senti, preciso voltar um pouco mais no tempo, para o início da nossa história, para antes da traição, quando acreditava que a felicidade seria eterna. Roberto e eu nos conhecemos quando tínhamos apenas 16 anos. Foi durante o último ano do colégio, e desde o início, parecia que éramos feitos um para o outro. Ele era bonito, confiante, e eu estava encantada. Lembro-me do primeiro dia em que ele me falou. Foi durante uma aula de matemática, e ele sentou ao meu lado, me perguntando se eu poderia ajudá-lo com uma questão. Aqueles olhos azuis penetrantes me deixaram nervosa, mas eu fiz questão de ser gentil. De alguma forma, senti que havia algo ali, algo especial. Fomos desenvolvendo uma amizade que logo virou algo mais. Em pouco tempo, Roberto se tornou meu namorado. Aquele adolescente encantador, que me escrevia bilhetes carinhosos, que planejava encontros secretos embaixo das estrelas e falava sobre o futuro com um sorriso no rosto. O futuro, para mim, sempre foi Roberto. Quando acabamos o colégio, ele foi para a faculdade de Direito, e eu segui o meu caminho. Mas, apesar da distância, mantivemos nosso relacionamento. Às vezes, parecia que o amor só crescia. Nos casamos quando completamos 25 anos. O casamento foi lindo, uma cerimônia pequena, mas repleta de amor. Quando colocamos as alianças, senti que havia encontrado o homem da minha vida. E a partir desse momento, a vida foi, para nós, um conto de fadas. O nosso lar parecia ser o lugar mais seguro do mundo. Roberto era carinhoso, sempre preocupado comigo, com Clara, nossa filha que chegou quando eu tinha 30 anos. A felicidade parecia infinita. Quando descobri que estava grávida de Clara, confesso que senti um medo profundo. Não tinha medo do bebê em si, mas do que a paternidade significaria para nós. Ter um filho muda tudo. No início, pensei em todos os desafios que viriam, os ajustes que precisariam ser feitos e o quanto a nossa vida de casal mudaria. Porém, Roberto estava radiante. Ele sempre quis ser pai e me tranquilizou. Vai ser perfeito, Luísa. Nossa filha vai ser a coisa mais linda do mundo, ele me disse. E assim foi. Clara nasceu, e ela se tornou a luz das nossas vidas. Com o tempo, a rotina se estabeleceu, e nossa família cresceu. Passamos a nos focar em nossos trabalhos e em criar Clara da melhor forma possível. Tudo parecia perfeito até que as primeiras fissuras começaram a aparecer. No entanto, à medida que o tempo passava, começaram a surgir os sinais que indicavam que algo estava errado. Foi nos primeiros sinais de desconfiança que comecei a notar as pequenas mudanças no comportamento de Roberto. Como se a nossa vida tivesse começado a desmoronar pouco a pouco, e eu estava tentando ignorar as evidências que se espalhavam pelo caminho. Ele começou a chegar tarde em casa, dizendo que o trabalho estava puxado. Isso foi o suficiente para eu começar a questionar sua rotina. Ele, que antes chegava no horário, estava sempre cansado, falando de novos casos de clientes ou questões profissionais que estavam tomando mais tempo. Mas era sempre a mesma desculpa. Eu acreditava em tudo o que ele dizia, ou pelo menos tentava acreditar. Mas a dúvida foi se instalando dentro de mim. Clara começou a notar também. Mãe, o papai vai voltar para o meu aniversário, ela perguntou em seu aniversário de 7 anos. Roberto havia prometido que estaria lá, mas de repente ficou preso no trabalho. E eu sabia que isso não era verdade. Sabia que ele estava mentindo, mas mesmo assim, disse a Clara que ele estava apenas atrasado. Não queria que ela sentisse a dor que eu sentia. Não queria que ela soubesse que sua mãe estava começando a perder a confiança no pai. Com o passar das semanas,
fui começando a perceber mais e mais mudanças. Roberto passou a ficar horas no celular, mandando mensagens, sempre com a desculpa de que eram assuntos relacionados ao trabalho. Mas eu não conseguia mais engolir aquilo. Ele, que antes não dava tanta atenção ao telefone, agora parecia obcecado. Eu comecei a ficar paranoica, procurando por qualquer coisa que pudesse me dar uma pista. Mas ele era cuidadoso. Sempre apagava as mensagens e guardava o celular de forma que eu não pudesse ver. Isso me deixou ainda mais desconfiada. Foi quando, certa manhã, Roberto me pediu para trocar a senha de seu celular, dizendo que queria mais privacidade. Ele alegou que estava recebendo muitas mensagens confidenciais de clientes, que ele não queria que eu visse. Achei estranho, mas aceitei. No fundo, sabia que algo estava errado, mas não queria acreditar. Decidi que ia ser paciente, dar-lhe o benefício da dúvida. Eu me sentia cada vez mais frustrada, sem saber o que fazer. Mas, ao mesmo tempo, algo me dizia que eu precisava fazer alguma coisa, tomar uma atitude. Foi quando um dia, em que eu estava arrumando o carro dele, que encontrei algo que me fez ter certeza do que estava acontecendo. Eu estava procurando por algo, não sabia o que, mas algo dentro de mim me empurrou para aquele carro. Lá, debaixo do banco do motorista, encontrei um batom. Um batom vermelho, não meu, nem de Clara, e com um cheiro doce e feminino. Algo que eu nunca tinha visto antes. Era a confirmação do que eu temia. Meu marido estava me traindo, e com uma mulher de quem eu nunca tinha ouvido falar. Aquela descoberta foi o ponto final. O grito silencioso dentro de mim, a dor que eu não podia mais ignorar. Quando o aniversário de casamento chegou, eu já estava cheia de dúvidas e desconfianças. Roberto havia ficado tão distante, tão absorto em seu trabalho e em seu próprio mundo. Ele se esqueceu do nosso dia, como se nada tivesse importância. Foi nesse dia que percebi que eu estava realmente vivendo uma mentira. Tentei ser forte, tentei não demonstrar a dor que sentia, mas por dentro estava despedaçada. No fundo, eu sabia que a nossa relação estava quebrada e não havia nada que eu pudesse fazer para consertar. A dor tornou-se insuportável. Eu sabia que não podia mais viver essa mentira, não podia mais fingir que estava tudo bem. No momento em que vi o batom e pensei no que ele significava, tomei a decisão que mudaria nossas vidas para sempre. Eu contratei um caminhão de mudança enquanto Roberto estava no trabalho. Coloquei as minhas coisas, as coisas de Clara, e fomos embora. Ele não sabia, não imaginava que a mentira teria sido descoberta. Quando ele chegou em casa e viu a nossa ausência, tudo que ele fez foi ligar para o meu celular, me perguntando onde estávamos. Não atendi. Não queria ouvir suas explicações, suas mentiras. Eu já sabia a verdade. Fui embora e me mudei para a casa dos meus pais, onde pude encontrar um pouco de paz. O divórcio foi um processo longo, mas necessário. Eu tinha uma vida pela frente, e com Clara, eu sabia que poderia recomeçar. Hoje, não tenho raiva de Roberto. Tenho pena. Pena de alguém que nunca soube o que estava perdendo até que fosse tarde demais. Pena de mim, que demorei tanto tempo para enxergar as evidências que estavam bem diante dos meus olhos. Mas, acima de tudo, sinto orgulho. Orgulho de mim mesma, porque encontrei a coragem de recomeçar, de dar uma vida melhor para Clara e para mim. O futuro nos aguarda, e agora eu sei que posso enfrentá-lo de cabeça erguida.